Aí você tem a imagem de uma mulher, nesse texto dele, que fala assim, uma mulher forte, quem encontrará? É difícil encontrar uma mulher forte, mas a fortaleza desta mulher não está no fato dela aqui, como está no texto, saber cozinhar, saber criar, saber trabalhar no tecido, fazer rendas, como temos a menção aqui dessa mulher. Mas a mulher forte é aquela mulher que executar no campo espiritual, aquela mulher que tem temor de Deus. Por isso ela é capaz de não só ser uma boa esposa, como também uma boa mãe, educando os seus filhos na lei de Deus, como também ela é capaz de ter uma sensibilidade profunda pela necessidade dos irmãos que passam pela sua frente. Por isso nós temos aqui também uma menção à obra de caridade que ela faz. Muitas vezes associamos a fortaleza e a obediência desta mulher, referencial no texto aqui, como sendo uma beleza física. Ou seja, a beleza da mulher está no fato de ela ter o temor a Deus, a tal ponto que se ela envelhecer e não tiver mais aquela beleza que tinha na fase da sua juventude, ela permanece bela, porque o texto fala que a beleza ela é passageira, ela é fugaz. O encanto é enganador e a beleza é passageira. Como uma jovem pode encantar um jovem pela sua beleza física, mas sabemos que aquela jovem não é só uma beleza física, ela é muito mais do que uma beleza física. Ela tem uma essência, ela tem uma alma, ela tem um conteúdo, ela tem um espírito, e aí ela tem uma identidade própria, né? Então aí a beleza, na verdade, a beleza passa, a beleza física, com o passar do tempo, mas a mulher, na verdade, que tem o Senhor, essa merece louvor em qualquer fase de sua existência, desde a sua juventude, por meio da sua beleza física, até a sua fase mais senil, a sua fase mais idosa. Então, o temor de Deus é um dom dado pelo Espírito Santo, e uma vez recebendo, a pessoa, estamos falando aqui da mulher, mas a pessoa de modo geral, jamais perderá essa beleza de Deus, o dom do Espírito Santo, que é o temor a Deus. E por fim, nós temos: proclamem o êxito de suas mãos e na praça louve-nas nas suas obras. E na verdade, tudo aquilo que a mulher faz, tendo temor de Deus, torna-se bela. E torna-se um sinal que permanece para todas as pessoas, né? Por isso nós conhecemos a pessoa muito mais pelo seu conteúdo, a sua identidade espiritual, do que propriamente por qualquer outra qualidade física ou qualquer atributo humano, simplesmente. Significa, na verdade, para a pessoa é a obediência à vontade de Deus, porque o temor a Deus nada mais é do que a imagem do homem e da mulher que são sábios diante de Deus, que sabem ter um discernimento e descobrir para cada circunstância da sua vida qual é a vontade de Deus. Ali está a beleza, né? E uma das coisas que é o pecado contra o Espírito Santo é quando a pessoa perde um referencial para o seu pensamento e sua ação, ele acha que tudo pode. Porque ele acaba sendo um referencial para os seus próprios atos. Deus deixa de ser uma referência para a sua vida. E aí perdeu o temor a Deus. Deus não é mais nada, não representa mais nada na sua existência. Um pensador do século XIX dizia assim: a palavra Deus não é uma palavra como qualquer uma outra palavra, colocando em xeque a existência de Deus. Ele se questionava, né? Que diferença faz a palavra Deus em relação a todas as outras palavras que nós podemos ter no vocabulário da nossa língua? Então mostra que o homem não tem mais parâmetro para as suas ações. Ele quer dizer uma identidade total, porque Deus deixou de ser uma referência ou um ponto central sobre o qual e em torno do qual a sua existência deve girar. E aí, quando o homem perde esse temor, aí nós falamos popularmente, né? A vida do homem perdeu totalmente o sentido, o significado mais profundo.
o Salmo também é um outro texto sapiencial, dos 7 livros sapienciais da Escritura Sagrada. Também nós cantamos no refrão e vimos também nas estrofes a beleza do temor. Felizes os que temem o Senhor e brilham seus caminhos. Porque o que nós estamos agora, nós concluímos o tempo comum. No próximo domingo teremos a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, e já no domingo seguinte estaremos iniciando um novo ano litúrgico da igreja, com o primeiro domingo do Advento. Então, exatamente por isso que a liturgia, pedagogicamente, nos faz refletir sobre o tempo e sobre o fim. O homem não é marcado pelo tempo, simplesmente para a nossa missão. Ele é um ser entre o tempo e a eternidade, porque nós sabemos de onde viemos e nós sabemos para onde vamos. Nós conhecemos nosso princípio e conhecemos nosso fim. Então, todos os nossos dias devem ser marcados como quem tem temor a Deus. O homem que não tem mais temor a Deus, ele acha simplesmente que a sua vida começa aqui agora e depois dessa existência não haverá nada mais. Vocês conhecem muito bem o arquiteto Oscar lá, ele deve estar indo aí para 103 anos de idade, mas quando ele estava completando 100 anos, eu lembro que uma repórter perguntou a ele: por que o Senhor nunca acreditou em Deus? E ele respondeu: porque Deus é uma criação da mente do homem. O homem criou a ideia de Deus por meio da morte. A resposta de Mateus. Ou seja, o homem que fez a sua existência com um grande talento que Deus lhe deu, arquitetônico, o centro da sua própria vida. Eu perguntaria se você é qual. Então, como o Senhor tem um grande talento de ser um arquiteto? Ele poderia responder: esse talento, o homem nasce com ele, e é um talento simplesmente humano. Ele poderia não reconhecer um talento vindo da parte dele. E aí mostra o homem ateu que não coloca mais Deus como referência da sua vida. Né? No final, quando continuar essa entrevista, a repórter perguntou: como é que o Senhor definiria a sua vida, a existência? E a razão dessa longevidade? Ele dizia assim: a vida é a busca constante da felicidade, ter uma boa mulher ao lado e seja o que Deus quiser. Olha, ele usou o termo Deus, vocês viram por causa disso, né? Mas só que o Deus que ele usou na sua fala é apenas um recurso linguístico. Não é um ser que nós acreditamos existente e que nós celebramos a cada domingo na sua casa. Ele caiu numa contradição linguística, mas ele continuava dizendo que, na verdade, bom, se Deus não existe, a palavra Deus existe, como toda e qualquer outra palavra. Por isso ele usou o termo Deus. E parecia uma contradição. Mas, na verdade, quando ele fala, seja o que Deus quiser, significa que ele não tem um futuro garantido. E que esse futuro depende também da vontade de Deus. Seja o que Deus quiser. Então, em certo sentido, é também uma contradição. Então, são pessoas que não, portanto, vivem a vida sem essa referência da existência, o seu viver voltado para Deus, contrariamente ao que está presente no Salmo. E diz assim: feliz és tu que se teme o Senhor e trilha seus caminhos, do trabalho de tuas mãos hás de viver. Serás feliz, tudo irá bem. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. A sua família será abençoada, os seus dias, o seu trabalho, toda a sua existência será abençoada pelo Senhor, porque ele tem o Senhor. E aí vem a reflexão última da liturgia da palavra. Olha só, a reflexão sobre o fim. À medida que a gente vai caminhando para o fim da celebração litúrgica, que é o próximo dia, nós somos chamados também a meditar o fim na ótica do tempo de Deus, porque o tempo do homem, ele é marcado pelo hoje, pelo ontem e pelo amanhã. Pela infância, pela juventude, pela maturidade.
quando o homem abre o seu ser e deixa o seu ser invadido pelo tempo de Deus, então ele vê o tempo na ótica da eternidade, na ótica de Deus, e não simplesmente na ótica humana. Estamos esperando simplesmente o tempo passar. E aí vem a segunda leitura, que é essa beleza da carta de São Paulo, a primeira carta aos Tessalonicenses, que era uma comunidade que tinha um clima, amizade, um carinho especial.